Fala aí, rapaziada, do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do clássico de hoje entre São Paulo e Palmeiras, clássico que acontece no Morumbi. Torcida única, né? Em São Paulo não tem 10% para a torcida visitante, no caso, os times que são de São Paulo, nos clássicos. Então, só torcedor do São Paulo. E o Palmeiras vai buscar um resultado positivo para se manter ali nas primeiras colocações da competição. Antes de soltar o vídeo, trazendo os comentaristas aí debatendo essa partida, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Alviverde, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. O Palmeiras olhar para o adversário é uma incógnita, não dá para saber. Não dá para saber como esses jogadores vão reagir, um dia a menos de descanso, viagem longa, não é fácil. Precisa saber, isso é a questão do olhar para o jogo com perspectiva do São Paulo, é pedir para ser surpreendido, não dá para adivinhar. Você tem que montar um modelo que contemple mais ou menos uma ou outra troca do time, né? Ele vai manter o André do lado direito, né? Ou foi só um insight para o jogo lá no Equador? Como que ele vai fazer? Se ele mantiver o André, como que o São Paulo vai se comportar na recomposição? Com o Luciano, o time vai abrir o espaço no meio entre o meio-campo, o time defensivo e o ataque? São perguntas que a gente só vai saber à noite. Agora, do ponto de vista do Palmeiras, né? Eu esperava um pouco mais de ousadia, sabe? Esperava mais um... Hoje? Hoje. Esperava o Luiz Guilherme na vaga do Veiga. Né? Não. Sim. E esperava o time... Até Mike, 3 zagueiros com a dobra de lateral, não me incomoda. E esperava o Luiz Guilherme na vaga do Veiga e o Estevão ao lado do Hendrick. É o que eu espero sempre, né? O Arnaldo ri, não, você sabe, porque não é isso que a gente vai ver. Não, você sabe... Mas é a minha... Procurar... Assim, é curioso, né, Massa? O Abel vai jogar contra o São Paulo com o sexto técnico diferente do... Vai jogar o Veiga, tá? Não vai jogar o Luiz Guilherme. Sim, vai enfrentar o sexto técnico diferente do São Paulo desde que ele é técnico do Palmeiras. E existe aquele equilíbrio, né, contra o São Paulo. 7 vitórias, 7 derrotas e 8 empates. Exato, tá tudo igualzinho, com 6 técnicos diferentes como adversário. Mas eu fui procurar as formações do Abel no Morumbi contra o São Paulo. Ele até ganha 2 vezes São Paulo no Morumbi. Assim como o São Paulo ganha, acho que no Allianz 2 vezes, sei lá, coisa assim. Mas o mando de campo faz muita diferença. Aí, quais meninos ele lançou contra o São Paulo no Morumbi em algum momento em que outros estavam se destacando? Pouquíssimos. Tem aquele jogo em que ele não tinha zagueiro. E ele coloca o Naves. Não tinha zagueiro, não sei se você lembra, só tinha... Estavam os dois fora, o Gomes, o Murilo, ou o Gomes e o Luan. Aí ele... E o Naves vai super bem. Aí ele ganha o jogo até. Foi 2-0 pro Palmeiras esse jogo. Eu falei, cara, é um pouco o Massa tá falando. Mas é o tipo de jogo de adversário que ele arrisca menos. Ele acha que não é jogo para garoto. No estádio do adversário ainda. Ele tem isso na cabeça. É só analisar como ele foi escalando os Palmeiras nos últimos duelos. Agora, eu como jornalista, eu fico um pouco perdido com o Abel, sabe? Eu não esperava Tá certo que é um jogo contra o Liverpool e tal, mas o Liverpool não é mais o adversário mais fraco. É Libertadores. É Libertadores. Ele coloca o Estevão desde o início. E o Palmeiras toma um gol, ele não tira o Estevão. Não é que, vamos tirar agora no intervalo. Tem aquela coisa que ele fala do ambiente, né? Que é um ambiente... Então, mais acolhedor. Ok, jogo em casa, entendo isso. Contra o Bragantino, fora... Mas é que também jogar contra o Bragantino fora, eu vou também. Então, mas os jogadores são mais viris, são mais fortes. Sim. Entendeu? As divididas são mais de futebol profissional. Sim, claro. São Bernardo, bate... Só... Né? Só mandioca. Pimba. E a gente ouve assim, cara, o Palmeiras é muito fechado. Difícil conseguir uma informação de time, de elenco. Eles são bem fechados lá dentro.
Do ponto de vista profissional do clube é bom, mas para nós que somos jornalistas é mais difícil, mais complicado. Então a gente sempre ouve aqui, ali, pesca, ele gosta muito do Estevão, cara, muito, a ponto dele encurtar o processo com o Estevão. O processo com o Hendrick começou, Hendrick titular no Paulista, campeão paulista, fez gol na final, oscilou, ele tira, recua, e na hora de pôr o Hendrick de volta na Libertadores, ele refugou com o Paulo Bethuê, né? Mas com o Estevão, não. Se vocês prestarem atenção, o Estevão já está incorporado, ele tem 17 anos, ele já está incorporado ao time profissional do Palmeiras desde o jogo contra o Cruzeiro, o ano passado, que selou o bicampeonato brasileiro. Então, vem ganhando minutos, vem entrando. É diferente do Luiz Guilherme. Do Luiz Guilherme tá claro, tá? O Luiz Guilherme gosta mais, prefere, já disse só ele, o Abel disse em coletiva, jogar por dentro, como meia por dentro. O fato dele ter entrado e decidido o jogo no meio de semana não significa que ele vai jogar contra o São Paulo. E não vai jogar. Vai jogar o Veiga. Então, agora, a minha dúvida é essa. É o Mike como terceiro, como dobra de lateral, aquilo que a gente recebe de informação que ele adora o Estevão e tal, mas não, o Arnaldo está dizendo que faz sentido o que você está dizendo, não jogar, não entrar com ele no Morumbi direto, enfim. Agora, ele nunca teve tanta opção para montar um time, né? Sim. Cara, jogador bom, né? O Flaco foi decisivo lá contra o Del Valle. O Lázaro fez o gol, né? O próprio Estevão entrou muito bem. O Luiz Guilherme fez o gol. Enfim, ele ainda tem o Rony, que está melhorando tecnicamente um pouco esse ano. Não é mais titular, o Rony não é mais titular. Gente, se vocês perceberem aí, tem uma mudança de elenco em curso, sabe? Tem muito jogador jovem chegando no Palmeiras. O Gabriel Menino tem 22 anos. O mais velho desses contratados, imagino que tenha sido o Caio Paulista ou o Bruno Rodrigues. Um acho que tem 25. E o Caio acho que tem 24. É o perfil, né? Contrata jogador. E já está sendo feito. Acima dos 30 tem pouquíssimos. Tem o Everton, goleiro, se vocês contarem tudo bem. Tem o Marcos Rocha, tem o Mike, Dudu. Tem o Luan, e o Gomes e o Dudu. 5 de 31. Ô, Vessa, a gente colocou uma possível escalação do São Paulo aqui, que é a mesma que ganhou lá bem do Barcelona. Uma das vantagens que o São Paulo teria nessa história é que ninguém sabe exatamente como o Zubeldia joga, como é o time dele, como ele pensa e tal. Se ele for com esse time, ele como que se perdesse o fator surpresa. Porque esse time o Abel já conhece. Dos clássicos todos de São Paulo, o São Paulo tá pro Abel um pouco como a Kryptonita tá pro Superman, né? Porque taca no Corinthians, taca no Santos, mas no São Paulo ele vira e mexe, ele consegue encontrar o dele ali, né? Então, para ele é sempre um desafio muito grande pegar o São Paulo. Só que a dúvida que eu tenho é, o Zubeldia agora faz 100% da cabeça dele, ou alguém lá no clube vai falar, deixa eu te falar, meu amigo, você não estava aqui, nós fizemos 2 jogos com esses caras. Nós fizemos 2 bons jogos com eles e foi assim, ó. A gente encaixou dessa maneira, lá em Minas e no Paulista. Mas 2 formas diferentes. Então... Bem diferentes. Então, nesse sentido. Diferentes também dessa terceira dele. Então, a minha dúvida é, então aí você vê, você quer ir com a sua cabeça, da maneira que você vai agir mesmo, ou com o fato de você estar chegando, eu tenho aqui os vídeos, a gente mostra o que aconteceu, temos modelos que deram certo aqui. Eu tenho dúvida se ele numa dessa vai na dele e dane-se o mundo, ou se ele pega como exemplo alguém que já encaixou com esse mesmo time agora, um mês atrás, 20 dias, enfim. Tá bem próximo os 2 jogos. Eu fico com dúvida disso. Boa pergunta. E aí? A resposta é clara. Vai da cabeça dele, mas desde se ele treinou o time uma vez antes
estrear na Já Libertadores, já mudou. A ideia madre dele prevaleceu. Mas será que não era porque ele conhecia lá o Barcelona um pouquinho? Sim, acho que pesa. Você tem razão. Mas eu acho que vai ser da conclusão dele sobre o Palmeiras e tal, ou sobre o que ele viu em campo naquele time e tal, que jogou em Guayaquil. Tem uma situação curiosa, ninguém está falando, mas Rames Rodrigues estará no banco. Volta ao banco. Como esteve, aliás, no jogo do Paulista e entrou bem no jogo. O jogo que o Carpini utilizou 3 zagueiros. Ali o Carpini surpreendeu o Abel. O São Paulo tinha jogado em Brasília contra a Inter, é o jogo que o Rames Rodrigues volta, jogado como sempre jogou, naquele sistema do Carpini. E contra o Palmeiras ele utiliza a linha de 3, ele não tinha o Caleri, foi suspenso lá em Brasília. E aí ele surpreendeu, de fato o Abel só vai corrigir no intervalo, estava 1-0 para o São Paulo já. Acho que o Tironi está falando assim, o Zubeldia, se ele quiser surpreender o Abel, ele pode, mas não será desse jeito, exatamente com o mesmo time. É isso que ele falou. Se for para fazer isso, não vai surpreender em nada, o Abel vai estar pronto e está tudo bem. O Abel já sabe. Agora, para esse time para jogar contra o Palmeiras, é necessária uma atuação dos 4 da frente a lá Guayaquil, os caras se matando. Senão, não tem como, sem a bola. Né? É outra coisa, muito, muito complexo. É uma formação que sobrecarrega os volantes, né? Enfim, e é curioso que dos dois lados tem muito jogador para utilizar. Com a volta, vai voltar o Rames Rodrigues, o Luiz Gustavo está à disposição, o Moreira está à disposição. O Zubeldia vai ter que cortar a gente do banco, pela primeira vez. O São Paulo vai ter isso, só tem 3 machucados agora. Lucas, Rafinha e Rato. O departamento médico deu uma esvaziada, então o cara tem bastante coisa, tem bastante opção, né? Ele tem zagueiro à disposição, tem volante à disposição, tem 2 laterais direitos agora à disposição. Então... Mas ele está chegando agora, né? Então não conhece muito a coisa. E tem uma coisa que no meio de semana, um vai pegar um ônibus, 300 quilômetros aqui para Ribeirão, e o outro vai para Belém. Um outro tipo de cenário, outro tipo de pressão, tal. Eu não sei se eles vão pensar nisso na montagem. A impressão é que o São Paulo vá na Copa do Brasil poupar, inclusive da viagem, porque domingo tem o Vitória, 4 da tarde em Salvador. Como é que é o Zubeldia? Não é o cara. Não sabe se o cara não poupa ninguém. Comigo vai todo mundo. Do outro lado é fácil, né? Contra o Botafogo, quinta no Allianz, vai poupar bastante. É no Allianz o primeiro jogo. No Allianz? Sim, o Palmeiras. Vai atravessar. Eu achei até que era em Ribeirão, não é? Não, o Palmeiras joga quinta no Allianz com ingressos bem abaixo do normal, inclusive. Agora, sobre isso do São Paulo, Massa, ele pode repetir. E aí, a ideia madre... Cara, é bem complicado, né? Fazer uma análise do São Paulo. Ideia madre é maravilhoso, né? Agora, ele já me surpreendeu. Eu pensei que ele fosse dar uma acomodada com 3 zagueiros. O time que jogou lá em Goiânia, né? Que vocês estavam falando aqui há pouco. E, cara, essa sacada do André pode ser boa ofensivamente. Você imagina uma bola aérea com André, Caleri e Luciano lá, mais o Arboleda e mais o Alan Franco, os zagueiros. É uma virtude, né? É um ponto importante. Então, é difícil fazer análise sem entender o treinador, pelo menos as pistas que ele dá, né? Depois do jogo contra o Barcelona, não sei se vocês se lembram daquele trechinho que ele fala da compactação do time, que o time ficou compactado, com exceção daqueles minutos lá que o Rafael fez as defesas importantes. Eu acho que ele pescou a história do 4-2-4, entendeu? Desse buraco que fica no meio campo entre os 2 volantes e a linha de ataque. Então ele pode sacrificar de novo o André, né? O André Silva, ou ele pode entrar com um cara mais forte pelo lado, o David. Entendeu? David? O menino lá, pelo lado. Não é o David? Não. David saiu. Eric? Não. O Eric, perdão. Eric. O Eric, tá? Entrar com um jogador mais forte de lado de campo e ir pro 4-2-3-1. Tira um pouco o Luciano, põe 2 jogadores de lado, né? Porque se vocês prestarem atenção, o Palmeiras constrói muito pelo lado.
É uma das forças do time, construir pelo lado. Então ele pode buscar o Eric para dar mais equilíbrio pelo lado direito. Você vai ter mais 2 volantes mais inteiros durante a maior parte do jogo, né? O Alisson e o Maia. Porque com o Luciano, o Arnaldo tem razão. Raramente ele tem razão, mas nessa ele tem razão, certo? Os volantes se desgastam bastante. E, aliás, por falar nisso, no final do jogo lá, o diálogo do coisa, mas você vê como é importante, quando a gente fala aqui que não é frescura, o treinador só está chegando, tem muitas coisas que ele está aprendendo e que a gente tem que entender. A gente sabe que o Pablo Maia é um monstro. Mas talvez ele não tinha essa noção de que fisicamente ele suporta aquilo que ele correu. Mas para o treinador ele faz o diálogo porque você não está cansado. Nestor está no banco, né? Nestor está no banco. Então, entrou no último jogo. A gente tratou o jogo do Pablo Maia como uma coisa normal, mas para ele não foi anormal. Exatamente. Não me surpreenderia ele entrar com 3, com o Nestor na vaga do André. Não, acho que o André vai jogar. Não, o André vai jogar. Por conta da divulgação e tal. E do que ele jogou, tudo em torno do André. Então, entrevista para ter essas pistas. Isso aí. Beleza. Eu acho que o André vai jogar. Agora ele pode, sei lá, tem um outro... tirar o Luciano, tirar o Ferreira, não sei. O Ferreira deu entrevista no Palmeiras. Ele fez gol, é duro, né? Tem um outro ponto importante desse jogo. O Massini estava falando sobre isonomia, não vamos ainda antecipar o que pode ser a passagem pelo Zubeldia por aqui. Mas no primeiro jogo, que não era de Campeonato Brasileiro, ele tomou um cartão lá com 14 minutos. Zubeldia versus Abel. Imagina os dois. O quarto árbitro vai enlouquecer hoje, Massini. Me lembrou ontem na Itaquera. Espero que não. Sobe a moedinha de os 2 capitães, Felipe Melo e Fagner. Isso. Foi no carrinho, Toss. É verdade. Me lembrei ontem. Bruto. Espero que não. Espero que não aconteça nada. Mas vai acontecer. Tem na cartolagem tem o protocolo de... tem isso também. Trégua, né, total. Depois, lembrando, o último jogo... Federação. Foi aquele negócio que aconteceu. Diretoria tinha sala de imprensa. Tinha sala de imprensa. Camarote da Leila centralizado. Liga, por punido. Aconteceu tudo aquele negócio lá. Naquele 1-1, aí... Teve um encontro, uma reunião, enfim, Leila. Sinceramente, eu acho que não vai acontecer nada. Acho que né? A Leila vai ter lá um camarote bonitão lá no meio do estádio, no meio do campo. Mas vou contar. Vai ter uma sala pro Abel. Então, quanto a isso, acho que vai dar bastidor aqui. Quando o Palmeiras chega na Neoquímica Arena, eu sempre me assusto. Cara, eles levam 300 seguranças, assim. Eu nunca vi um time que... um negócio impressionante, a quantidade de segurança. Hoje no Morumbi, eu acho que vai dobrar esse número, que já em Itaquera já vai... Assim, chega uma van enorme com seguranças, é um negócio de nenhum outro clube. Eu acho que hoje no São Paulo vão fazer até mais do que talvez diante do clima que foi o outro, os caras vão... óbvio. Uma segurada. Será que na hora da moedinha lá vai estar o Abel e eles são convidados? Não, vai estar. Os dois vão reclamar, os dois vão fazer o que na hora da moedinha, então, os caras são convidados então são aí convidados agora? Junto com os capitães, né? Os técnicos? Ali do lado o árbitro é o Wilton Pereira Sampaio, né? Os capitães em tese são gringos. É bom, né? É bom, é menos... Pelo menos não é um Candançan, né? Tem alguma experiência no negócio. Se é bom ou não, mas pelo menos tem a experiência. A escala faz sentido. Aliás, a escala até agora, da primeira rodada, bizarra, está proporcionando efeitos como o do Renato Portaluppi. A escala bizarra da primeira rodada tem efeito até agora, né? Mas também, para ser justo, o que aconteceu na primeira rodada, depois não aconteceu na 2, na 3. Então, mas exatamente, mas são escalas mais coerentes. Como as... Agora, os capitães são gringos, né? Gustavo Gomes e Caleri. Os técnicos são gringos. O brasileiro, na questão, é o Sampaio, Pereira Sampaio. O VAR é o da primeira rodada. Espero que na questão anímica, lá de Goiânia, lá do Flamengo. Do ponto de vista do Palmeiras, os jogadores estejam um pouco mais incomodados com o clássico, porque eu sinto os jogadores do São Paulo, eles entram para jogar contra o Palmeiras já bem ligados no jogo, entendeu? E o fator Morumbi, técnico, hein? Isso é muito curioso. Mas tem o fator que também casa, né? Isso pesa bastante. No caso do São Paulo pesa bastante. Mesmo lá no Asa, eu entendo o que o Massinho está falando. Eu acho que os jogadores do Palmeiras não têm a mesma... Isso vai além Como que eu vou explicar? O sangue no olho, sem violência, tá? Aquela coisa. Eu vejo os jogadores do São Paulo sempre muito assim, entendeu? Claro, teve uma ou outra algumas escorregadas, como na goleada, enfim, tem coisas que acontecem no jogo, mas nesses momentos, né,
a forma como os jogadores comemoraram o título lá em Minas, entendeu? Tem uma coisa ali dos jogadores do São Paulo que eu só percebo isso, só sinto. Eu não tô lá, não sei, é só uma percepção minha. E acho que para jogar no Morumbi contra o São Paulo, os jogadores do Palmeiras têm que entrar na mesma sintonia, né? E na verdade, vamos ser sinceros, para você ganhar ou fazer frente a esse Palmeiras, ou você entra com a faca entre os dentes, ou você não vai ganhar. Sim. Simplesmente Sabe um cara ou entra ou que é joga uma- no limite ou não ganha. É uma coisinha a mais, né? Mas É isso. Um cara que eu daria uma chance hoje, se eu sou o Abel, eu sei que ele não vai fazer isso, porque, enfim, tem toda aquela... o Rômulo. Porque o jogador de futebol, cara, ele acredita nessas coisas de estar confiante ou dependendo do adversário. Cara, ele foi no Morumbi com o Novo Horizontino, se classificou, meteu o gol. O jogador guarda isso. Eu nunca me esqueço. O Paulinho foi jogar lá no Liverpool, lá no Uruguai. Aí do nada lá... Não, porque eu vim aqui com a seleção brasileira, fiz gol, não sei o que, no Uruguai. Tipo, pro cara, aquele lugar, aquele estádio, de alguma maneira ele acha que ele tá melhor do que ele poderia estar. Essas tipo de coisa assim, às vezes o treinador, eu sei, ele não deve ignorar o Rômulo, tá toda uma fila, eu sei disso. Mas eu acho que o Rômulo hoje, por ser o São Paulo, lá dentro no Morumbi, o cara acabou de fazer um gol, classificar o time dele, talvez tenha ali um rescaldo de confiança, mas ele não vai fazer isso. Não vai. Ele pode até entrar alguns minutos, mas É. o Rômulo palavras do Abel, né? Ele precisa entender o pré-treino, pós-treino, a camisa, o tamanho, onde ele tá, o que tá acontecendo, como é viajar, como funciona o trabalho dele, Abel. Vai demorar um pouquinho. Eu acho que essa coisa que vocês estão falando sobre, de novo, o Massa sempre fala, o Abel nunca teve tanta opção no elenco do Palmeiras. Nenhum técnico do São Paulo tem tanta opção no elenco como tem o Zubeldia agora. O Carpini tinha as mesmas, mas, enfim, as trocas, a atuação dos técnicos não é só bater boca. As trocas durante o jogo, além da escalação, evidentemente, elas serão muito importantes. Porque tem muita coisa para poder mudar o jogo. E o fato de ser 5 agora, né? Com 3 você mudava menos, com 5 você bagunça bem, se você exatamente. quiser. Da metade do time. Tem muita opção, estão bem inteiros E para acho que mudar. a vantagem que o Palmeiras leva é que ele pode mudar o jeito sem mudar o jogador. Também tem Também isso. pode. Por causa do tempo de trabalho e tal. Para quem é mais importante fazer pontos hoje? O palpite eu vou pedir daqui a pouco. O Palmeiras, que vem de uma derrota, né, pro Internacional. Empate Com o Flamengo. E aí tá perdendo ou o São Paulo que tá se recuperando e joga Os em dois casa. estão mal no brasileiro, né? É, sim. É que eu Mal, acho que o Palmeiras- pro Zubeldia, por estar começando, acho que daria um carimbo bacana pra ele, eu acho. Assim, Acho que sabe? sim, nesse aspecto sim. O São Paulo joga em casa. Agora, pro Palmeiras, a derrota é um desastre. Não, desastre. Sim, é. Não, mas O peraí. Palmeiras fez 2 jogos em casa, tem 1 ponto. Sacou? Não, saquei. Um Mas não, ponto eu assino. Querem assinar aqui 1 a 1? calma que a gente vai dar nossos palpites já já. Mas o meu ponto é, o Zubeldia tá no começo, ele tem todos os atenuantes, se não ganhar hoje. Né? Sei. Aí o Abel, Cara. Então, só que- histórico, o São Paulo tá visitando e é tempo de trabalho. O atenuante do Zubeldia dura até segunda que vem, né? É, sem dúvida. Então é bom. Até quinta. Que se perder hoje, depois vai lá pro... Deixa ele lá mas pra peraí. Belém pra ver o que... Exatamente. Mostramos as telas, mostramos tudo. Vamos aos nossos palpites. Vamos. Vessone, você que é neutro. Então eu vou ficar no neutro, 1 a 1. Esse é bom palpite, 1-1. 1 a 1? Fecha no 1-1. 1-1 também. Ó. Sem graça. Vai, Massa, 0-2. Faz uma graça. Faz um negócio... 0 a 1. Ah lá. 0-1. Gol de Hendrick. Olha, o Hendrick atormentou já o Arboleda naquele jogo, né? Foi 2-0 ali. Na sua contagem regressiva. Faltam uns 14, eu acho, né? Se não- Tá indo embora. 14, tá indo embora. Muito bem, vamos com... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a partida de hoje entre Palmeiras e São Paulo. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Às 20 horas teremos São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.